Oi, gente, hoje eu quero bater um papo com vocês sobre criação de persona. Essa é uma dúvida que muitas pessoas têm ao desenvolver suas estratégias para o marketing digital. Para você desenvolver uma persona, é muito importante que você tenha já bem definido o propósito da sua empresa, que você saiba muito bem identificar qual a principal característica da sua empresa e o que é que ela quer representar para o seu público. Então, quando você já tem isso bem definido, você vai em busca de estudar sobre o seu público-alvo. Isso mesmo. Quando eu digo estudar, é porque muitas pessoas esquecem a importância de entender realmente quem é o seu consumidor. E isso dificulta muito mais na hora da criação das suas estratégias digitais. Porque quando a gente fala em estratégia digital, a gente tem que ter em mente muito bem desenhado qual a jornada do nosso público até a hora da compra do nosso serviço. Para você que ainda não tem esse conhecimento, o seu público-alvo, ele passa por uma jornada até fazer a compra do seu serviço. E essa jornada tem que ser muito bem identificada e estudada por você, que é o prestador do serviço. Você tem que entender quando começa, aonde que seu público inicia essa jornada, qual é o primeiro contato que esse seu público tem com a sua marca, com o seu serviço. Então, você precisa ter isso muito bem estudado. E quais são as formas de estudar sobre essa jornada? É mapear quais são os medos, desejos, anseios desse seu público. Então, você pode fazer isso através de pesquisas que você faz no próprio Google. Você pode montar formulário de pergunta e enviar para o seu público. Tem diversas formas de você fazer essa pesquisa para identificação do seu público-alvo. À medida que você vai compreendendo essa jornada do seu público, você vai entendendo as dores deles em cada momento e situação dessa jornada, até chegar a hora da compra do seu serviço. E é muito importante que a sua marca ela esteja presente em cada momento desse seu consumidor. Vamos fazer um exemplo, uma dinâmica aqui para vocês compreenderem isso melhor, tá? Vamos supor que você tem uma marca, certo? De produtos voltados para o universo da maternidade. Ou seja, se você vende fralda, chupeta, mamadeira, então a primeira coisa que você já tem em mente é o quê? O seu consumidor, mães, né? Porque a gente tá falando do universo da maternidade, então o público-alvo, consequentemente, é mãe. E em segundo plano, a gente também tem um pai participante dessa jornada aí na maternidade, certo? Então a gente tem essas duas figuras principais que a gente precisa entender qual é a jornada delas até fazer a compra. Então, aonde que começa a jornada da mãe? Obviamente, no momento em que ela descobre a gravidez, que ela fica grávida. Então, a gente já identificou que o começo da jornada dessa nossa consumidora é no início da maternidade, ou seja, no momento que ela descobre que está grávida. E aí, o que a gente precisa fazer? A gente precisa entender quais são as dores que essa mãe tem nesse início da jornada dela, ou seja, no momento que ela descobre que se tornou mãe. Ela tem medos porque ela não sabia, né? Foi uma surpresa para ela, ou se foi de forma planejada, mesmo assim ela tem medos porque ela quer muito que dê tudo certo com a gestação. Então ela tem medos, angústias, anseios, preocupações. E aí a gente começa a entender que ela tem dores, né, específicas nesse começo aí da jornada de maternidade. É muito bem mapeado e estudado. Então, como eu falei para vocês, vocês podem fazer esse estudo através de pesquisa no Google. Então, você começa a pesquisar quem é a mãe atual, começa a entender quais são as dores da mãe atual, da mãe moderna, que tem trabalho, que tem... Você começa a fazer pesquisa realmente aprofundada ali no Google, começa a fazer formulário e mandar para quem você conhece que é mãe e tudo mais. Dessa forma você começa a realmente entender quem é essa mãe, qual é a jornada dessa mãe, né? Então digamos que seu produto é uma mamadeira, uma chupeta, digamos assim, e você precisa entender qual é o momento que essa mãe compra essa mamadeira, essa chupeta, no momento que o bebê tá ali, que já nasceu e ela tem a dor, porque ela precisa realmente de um utensílio que facilite a jornada dela como mãe, que vai auxiliar ela aí nos desafios da maternidade. É nesse momento que ela faz a compra do seu produto e você tem que estar
muito dado nesse momento de que ela efetivamente faz a compra. Então é o momento que ela tem a maior dor de todas, né? Que é o momento que realmente precisa de produtos que vão estar ali ajudando ela nesse dia a dia dela como mãe. E é aí que você entra, né? Como apoiador dessa jornada. Então é aí que você vai oferecer o seu produto de maneira a facilitar a vida dessa mãe, a ocasionar uma mudança positiva para ela. Então, quando eu falo de propósito do produto, do serviço, então você tem que ter muito claro qual é o seu propósito, qual é o seu objetivo com o seu serviço, né? Qual é a principal dor que o seu produto resolve. Desenhe isso, escreva isso. Qual a principal dor que o seu produto resolve? E aí, no momento que você tem muito bem definido esse seu propósito, essas suas características, quais são? Então, em que momento eu posso ajudar o meu público? Em que momento eu posso estar presente na vida dele de forma a realmente auxiliar? E aí você vai para a segunda etapa, que é a pesquisa do público. Então, primeiro você tem esse conhecimento completo do seu propósito como marca. Depois você tem esse conhecimento muito completo aí do seu público e as dores deles que você pode resolver, tá? E aí a gente entra na terceira etapa, que é a construção dessa persona. Persona, primeiramente, eu quero explicar um pouco o que é. Eu gosto de dar um exemplo muito bom quando eu falo de persona. Vamos supor que a sua marca tá dando um show e você você tá ali com o seu público do show, né? São aquelas milhares de pessoas que estão ali presentes naquele show. Aquele é o seu público-alvo, ou seja, são todas essas mães aí que você estudou, que tem características comuns e tudo mais, certo? No momento que você pega uma pessoa desse público e coloca com você no palco, certo? Essa pessoa que tá ali, que você chamou pro palco, é a persona. Você vai poder ter um olhar bem minucioso, nas características peculiares daquele seu grande público, entendeu? Você pegou uma pessoa para testar isso nesse seu grande meio, você já sabe que ela é seu público-alvo, mas agora que você quer entender e o que ela faz no dia a dia dela, e qual é a principal dor dela, e qual é a principal característica nela, qual música ela escuta, qual é a profissão dela. Então, essa é a sua persona. Entenderam agora um pouco a diferença? Público-alvo é toda aquela multidão ali que você tem um olhar macro. A persona é quando você entra no detalhe. É quando você coloca uma lupa ali para poder enxergar os mínimos detalhes que você consegue extrair daquele seu público para fortalecer a sua conversa com ele. Quando a gente fala de fortalecer conversa, esse é o principal objetivo hoje das marcas nas redes sociais. As redes sociais são meios de conversa, de engajamento, de interação. As marcas precisam estabelecer uma conversa muito profunda com o seu público e são essas as marcas que mais estão conseguindo vender hoje. As marcas que realmente conseguem estabelecer conexão. E para estabelecer conexão, você precisa ter conhecimento. E para ter conhecimento, você precisa estudar sobre esse seu público. Então, por isso que eu falo que é tão importante o estudo do público para você poder desenhar a persona, colocar ali as características delas, qual é o tom de voz, quais são as dores, os anseios, os desejos, os sonhos desse seu consumidor. E aí você começa a trazer isso para o seu conteúdo, entende? Você começa a gente estudou aqui um pouco agora sobre o universo da maternidade. Então, depois que você consegue entender quem é essa mãe, quais são as dores dela e consegue botar uma lupa ali e dizer, poxa, essa mãe, ela é conectada porque ela está presente nas redes sociais. E a marca, ela também é conectada, porque ela quer ter essa troca com a mãe. Então você já tem uma característica da sua persona. Então, a sua marca puxou características desse seu público, certo? Para poder se identificar com ele. Ela é conectada. A mãe atual é conectada e a sua marca, como uma prestadora de serviço que quer estar também nesse meio, quer abrir o diálogo com esse público, ela é também conectada. Ou seja, a sua marca, ela teve uma personificação para poder criar identificação com o seu público.
Você começa a atrelar a sua marca às características que são as mesmas características do seu público e que você tem como característica, porque o seu propósito é responder esse seu público, certo? E você começa a ter esse diálogo entrelaçado, porque vocês estão ali com as mesmas características. Então é dessa forma que você vai pegando, extraindo essas características do seu público de forma muito peculiar e transformando a cara desse seu público junto com a sua cara numa persona, entende? É a junção. A persona é justamente a junção do que você puxou ali da plateia, lembra? Daquele seu público, daquela pessoa que você puxou do seu público para o seu palco. Ou seja, ela é a mistura do seu público com o que a sua marca representa. Essa é a sua pessoa, gente. Eu quis falar um pouco desse assunto com vocês hoje, porque é uma dúvida que muitas pessoas que estão começando no marketing digital, nas redes sociais, têm dificuldade de entender e realmente de desenhar. Eu espero que tenha ficado claro para vocês essa diferença entre público e persona e que agora vocês consigam também criar as suas personas, consigam realmente ter uma comunicação que responde ao seu público. Porque hoje esse é o principal desafio que as pessoas têm realmente de entender seu público. As pessoas só querem vender. E às vezes esquecem que essa questão de só se vender, ou seja, de ser unilateral, de só entregar, isso não funciona mais, entendeu? Isso ficou lá para trás. Agora a comunicação é pluridirecional, as pessoas estão trocando informação o tempo todo e o seu público pode ter certeza que ele quer abrir o diálogo com você. Esteja aberto ao diálogo com o seu público, esteja aberto a entender seu público e conversar na mesma linguagem, na mesma forma de comunicação com ele. Dessa forma vai ficar muito mais fácil você criar conteúdo para suas redes sociais, criar conteúdo para suas estratégias de marketing digital. Tá bom, gente? Espero ter ajudado vocês. Um grande beijo e até a próxima.